dia para você que está nos assistindo hoje. Acho que eu tô aqui, né? E a gente quer convidar você a se preparar e ficar à vontade, mas com reverência na presença do Senhor. A gente está passando por um tempo de restrição ainda maior. E a gente está, por este motivo, nos programando da maneira que Deus nos tem permitido, né? Usando os recursos que nós temos. Mas a gente crê que Deus não está menos presente aqui e na sua casa nesse momento por conta disso. A gente crê que a gente vai estar tão próximo de Deus quanto a gente quer estar. E se você quiser isso nessa manhã, esse tempo pode ter sido gravado em qualquer ano atrás, a qualquer semana atrás, e você vai entrar na presença de Deus. Você vai sentir a presença dele, você vai sentir um toque dele. Mas depende da gente, né? Depende da gente querer, da gente se colocar na presença dele e, acima de tudo, reverência. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos para que a gente possa entrar na presença do Senhor, entregar esse tempo. Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Obrigado, Senhor, porque apesar de ser tudo que o Senhor é, o Senhor nos dá a oportunidade de estar na Tua presença. Nós que somos pecadores, somos falhos, errantes, e o Senhor nos permite entrar na Sua presença, Pai. E o Senhor quer que nós entremos na Sua presença, Pai. O Senhor anseia por esse tempo e nós também, Pai. Então nós queremos Te convidar. Passeia, Senhor, por esse tempo entre os instrumentos, entre os músicos, Senhor. Passeia agora na casa de cada um, Senhor. Toca no coração de cada um que está assistindo esse tempo de louvor, Pai. E que ele não assista esse tempo de louvor, mas que ele participe desse tempo de louvor, Senhor. Que aqui não seja apenas uma gravação mecânica que o Ministério de Louvor está fazendo, Pai, mas que seja um tempo de encontro verdadeiro. Seja um tempo de relacionamento com o Senhor, Pai. A começar pela minha vida, Senhor, eu coloco diante do Teu altar. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo. E a Tua palavra fala que se a gente abrir a porta, que o Senhor está lá batendo na porta, o Senhor entra e ceia conosco, Pai. A expressão maior de relacionamento, que é sentar e comer junto, sentar e estar junto, passar um tempo, dar risada, se alegrar. É isso que a gente quer, como uma visita tão desejada, a gente quer receber o Senhor nessa manhã, Pai. Esteja conosco nesse tempo, Pai. Obrigado pelo Teu amor, um amor que é impagável, incomprável, incomparável, imensurável. E é um amor que deixa tudo para vir atrás da gente, Senhor. Obrigado por esse amor, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom. Ele tem sido bom pra você? Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esse é o amor do nosso Deus. Um amor que é ousado, que é impossível mensurar. A gente precisa crer para receber esse amor, amém? Você pode estar passando por um momento na sua vida que talvez as coisas não façam muito sentido. E eu passo muito por isso. A semana que nós estamos gravando isso foi uma semana que Deus tem falado muito conosco em casa. E Deus tem falado: eu sou Deus, você precisa crer. Deus falou comigo essa semana sobre fé. E a fé não é acreditar naquilo que é óbvio.
A fé é acreditar naquilo que é impossível. É acreditar que o nosso Deus é um Deus do impossível. É declarar que o nosso Deus é um Deus do impossível. E qualquer situação está abaixo de Deus. Qualquer dificuldade é menor do que o poder e a soberania de Deus. Mas para isso a gente tem que crer. A palavra de Deus fala que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai mover montanha. O que é um trabalho? O que é um boleto? O que é um relacionamento? O que é uma dificuldade? O que é um medo? O que é uma angústia? Perto de uma montanha. Você vai ter tanta fé quanto você quer ter. Você vai ter tanta experiência com Deus quanto você quer ter, quanto você tentar ter. Então, meu irmão, eu tenho uma coisa muito pesada para te falar essa semana. E eu estou te falando que Deus falou comigo. Se você não está vivendo no sobrenatural do Senhor, se você não está vivendo a fé, é porque você não quer. Se você não está experimentando do sobrenatural de Deus, é porque você não se posiciona no natural. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. O que você tem que fazer, você tem que fazer. Você tem que fazer descansando. E Deus falou comigo essa semana sobre Noé. E foi algo que a gente conversou muito em casa, eu e minha esposa. Noé, quando recebeu a ordem de estar construindo a arca, muito provavelmente não tinha uma gota no céu. Não tinha uma nuvem formada. E as pessoas olhavam para Noé e falavam: você é louco, você está construindo uma arca, você é tolo. Noé foi tido como um homem tolo. E se Noé tivesse se posicionado para construir a arca, no momento que caiu a primeira chuva, a primeira gotinha do céu, ainda que mais fraca, não teria dado tempo. Porque Noé fez o que ele tinha que fazer, o natural, construir. E o sobrenatural foi Deus que fez. O dilúvio veio por uma palavra de Deus, uma ordem de Deus. Você tem clamado por um milagre na sua vida, meu irmão? Você tem clamado por algo sobrenatural na sua vida? Quanto você tem se posicionado para receber esse milagre? Qual é a fé que você está exercendo para receber esse milagre? É muito fácil a gente falar: Senhor manda, Senhor manda, Senhor manda. E aí Deus está assim: tá bom, mas te prepara. Tu tem preparado o ambiente para receber o que eu tenho para você? Tu tem crido? Você tem acreditado em mim de verdade? Você crê que eu posso curar você de um Covid? Você crê que eu posso livrar você de um Covid? Você crê que eu posso te livrar de um tumor, de qualquer outra coisa, de uma dificuldade? Você crê que eu tenho te livrado de tanta coisa? Porque muitas vezes a gente nem se dá conta daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E tudo isso que eu estou falando gira em torno de um verbo. Quando a gente vai estudar português, quando a gente é criancinha, Deus fala assim, o professor fala assim: verbo, o que é verbo? A professora define como? As professoras de plantão: é uma ação, é aquilo que a gente faz. Crer é um verbo. Ter fé é algo que depende da gente. A gente vai ter uma experiência tão profunda com Deus quanto a gente se posicionar para crer. O pastor falou pra gente aqui na última pregação sobre arrumar a casa. E Deus tem falado aqui com a gente que Deus até falou comigo muito sobre isso, porque Deus tem falado para mim: Vitor, arruma a tua casa, te ajeita. Porque aquilo que você tem pedido para mim, se você não se posicionar, você não vai conseguir receber. Não é que você não vai receber, você não consegue receber. O agricultor, quando ele pede pela chuva, ele tem que ter o passo de arar o solo, plantar, preparar. E a chuva é a parte de Deus, é o sobrenatural, mas o natural ele agiu. A gente precisa crer, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Todas as lutas, tribulações, todas as situações, eu creio que Tu és minha força, minha herança.
Tu és o meu refúgio. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio em todas as lutas, tribulações, em todas as situações. Creio que Tu és minha força, a minha herança. Tu és o meu refúgio. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Todas as bênçãos, em cada promessa, até no meu respirar. Você crê isso? Creio que Tu me sustentas e Tu me proteges. Tu és o meu amor. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que Tu és caminho, verdade, vida. Um novo horizonte, um novo horizonte me faz olhar pra Ti, e Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à Tua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra Ti, e Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Meus medos e incertezas, porque eles não resistem à Tua presença. O caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és. Amém. Você crê realmente que Ele é o caminho, a verdade, a vida? A palavra de Deus fala, Jesus nos instruindo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, um dos. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o próprio Deus. Amém?
E Ele é grande. É um Deus maravilhoso que nos dá a vitória. E muitas vezes a gente não se dá conta, né, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. A gente precisa de um momento de dificuldade maior. E eu creio sim que Deus às vezes permite a gente passar por isso para forjar a nossa confiança nele. Para ter um tempo de proximidade. Como um pai, né? Filho, estou te avisando, não faz isso. Não, vai. Filho vai, faz. Algo dá errado. Pai, me ajuda. Tá bom, filho, vem cá. E ele usa daquele tempo para ensinar, mas para amar e para tratar o filho. Creio que Deus permite que a gente passe por situações assim para que a gente forje o nosso relacionamento com Ele, amém? Quantos podem cantar nessa manhã que o nosso Deus é grande? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Recebe. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Declare isso agora. Alegria. Alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Só tu és o Deus eterno sobre toda. Só tu és o Deus eterno. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bom dia, eu quero compartilhar com você Provérbios 3:9, que diz assim: honre o Senhor com seus recursos e com o primeiro fruto de todas as suas plantações. Quando nós separamos a primeira parte daquilo que a gente ganha para o Senhor, é um ato de honra ao nome dele.
Então eu quero te convidar para nessa manhã honrar a Deus através do seu dízimo e da sua oferta. Os dados da conta estão aparecendo aí. Agora a conta da igreja também tem Pix, então tá bem mais fácil de fazer essa transferência. Que Deus te abençoe. Bom dia a todos, um bom domingo a cada um de vocês e mais uma vez obrigado por abrir a porta da casa de vocês para que a gente possa entrar e levar a palavra de Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado e tocado nesse louvor que a gente acabou de ouvir agora. Isso pra gente foi... No dia que a gente gravou esse louvor, faz 2 domingos, eu lembro que na hora também foi um momento muito abençoado para todos da equipe. Então que a minha oração é que o poder do Espírito Santo tenha chegado até vocês agora nesse momento. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês já repararam que o ser humano é a espécie cujos filhos, né, os filhotes, eles ficam mais tempo sob o cuidado e a orientação dos pais? Eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu vivo ligando para minha mãe para pedir orientação dela em diversas coisas. Mas tem algumas outras pessoas que ficam na casa dos pais 18, 20, 25 anos, assim, por aí vai. É bom, né, ficar na casa do pai. E reparem mais uma vez, mesmo depois que a gente se torna autônomo, a gente procura se relacionar com outras pessoas. A gente tende a ter novos relacionamentos. E isso faz da gente uma espécie relacional. Não importa se você é extrovertido, se você é uma pessoa mais quieta, se você até vive bastante sozinho, mas na maioria dos momentos você vai se relacionar com alguém. E sempre quando você se relaciona com alguém, isso faz com que a gente comece a seguir exemplos. Em cada fase da nossa vida, a gente segue um exemplo. Se você reparar, as crianças, elas seguem os exemplos dos pais desde o jeito que o pai, sei lá, come, até como o pai trata os amigos, os familiares, as outras pessoas. Os adolescentes hoje, eles seguem bastante esses youtubers, né? Essas blogueiras e todas essas coisas, porque eles... É muito por causa de jogo, muito por causa do que eles estão estudando também, ou do que eles acreditam. Quando você fica um jovem, né, passou da adolescência, você começa a seguir um modelo profissional de sucesso. Porque, em tese, é isso que você está buscando na sua vida. E aí, quando você já se torna um adulto formado, que já tem a ideia do que quer seguir para a vida, você vai buscar as pessoas que têm os mesmos sonhos ou os mesmos hobbies que você, e seja para você ficar na moda, ou seja para você viajar para lugares diferentes. Eu não sei quantos de vocês aqui já pararam para pensar nisso, mas tem um pessoal que eles pensam nisso o tempo todo. E os caras são muito competentes, né? Os caras que criam ou mantêm redes sociais, eles estão pensando como manter sua atenção, como puxar sua atenção e como fazer com que você siga eles o tempo todo. Eles fazem um trabalho, os caras são muito bons e muito competentes. Eles fazem um trabalho que, de acordo com quem você segue, de acordo com o que você gosta, eles te oferecem um produto, ou de acordo com a pessoa que você segue, essa pessoa tem a tendência de comprar um produto X, e aí com isso também você vai ficar tentado a comprar esse produto. Ou pode ser que você siga uma pessoa, sei lá, um jogador de futebol, e porque você segue esse jogador de futebol, existe um outro jogador de futebol que que tem umas tendências mais ou menos parecidas com o que você segue, e aí ele começa a fazer ele te oferece essa opção, você começa a seguir, e aí dali um tempo você está seguindo tanta gente, tanta pessoa, e que você olha e fala que tipo, você já não entende mais, né? Você já virou uma loucura a sua vida, né? Os caras fazem um trabalho tão bom que muda até quem você é de verdade, assim. Porque você já coloca alguma coisa na internet, você já posta,
esperando que outras pessoas curtam aquilo que você postou e esperando que outras pessoas comecem a lhe seguir. Já aconteceu isso com vocês? E aí todo mundo tem um amigo que tem muitos seguidores, né? Eu tenho alguns. E aí você se pega postando essas coisas e querendo ser igual a esse seu amigo. Pô, queria ter um monte de seguidores e todas essas coisas. E no final você cai numa realidade que nem a minha, por exemplo. Que eu sigo mais gente do que as pessoas me seguem. E aí eu fiquei analisando minhas redes sociais. E quando eu vi que eu seguia mais gente do que as pessoas me seguem, eu falei, ufa, ainda bem. Porque eu não tenho muita gente me seguindo. Porque o conteúdo das coisas que eu posto é mais pro lado da bagunça, né? Então, não é muito edificante para as outras pessoas. Então, ainda bem que eu, pelo menos, não tô postando coisas que não instruam as pessoas, né? Mas eu quero falar uma coisa. O assunto aqui não sou eu, nem minhas redes sociais. Mas eu vou falar para a diretora aqui, deixar meu Instagram aqui embaixo aqui. Você clica aqui, dá um joinha. Brincadeira, gente. Voltamos ao assunto. A gente segue muitas pessoas e a gente sabe muito da vida das pessoas. E a gente chega a um ponto de defender a opinião de outras pessoas. Parece que vira íntimo daquela pessoa, né? Já aconteceu isso com vocês? E eu acho que qualquer um de nós já aconteceu, né? Quem aqui nunca chamou o Neymar de Ney, né? Chamou uma Mariana qualquer de Mari, uma Rafaela de Rafa e assim por diante. E você nunca nem ouviu, nunca nem conversou com essas pessoas. Essas pessoas, eles fazem de tudo para ter a nossa atenção. Tudo que eles precisarem, mesmo não conhecendo a gente, não se importando com a gente, mas o que eles querem é a nossa atenção. Mas o que essa galera não conta é com a nossa capacidade gigantesca da gente se frustrar. Ou da gente se sentir ofendido por qualquer coisinha que essas pessoas façam. Seja uma menina que emagreceu demais e que você segue, aí você não concorda e vai falar, putz, ela tá muito feia esse corpo, não sei o quê. Pô, paro de seguir na hora. Ou seja, uma pessoa que você admira, que você segue ela porque ela tem pensamentos bem legais, bem parecidos com o seu, mas aí um belo dia você descobre que ela vota no cara diferente do seu. E aí você já para de seguir, faz algum comentário um tanto quanto ruim, né? Sei lá, e aí você usa o adjetivo que você usa para falar do grupo opositor que você defende. Do mesmo jeito que a gente defende essa galera com todas as nossas forças e o conhecimento que a gente tem daquela vida, né? Porque a vida do cara é totalmente exposta e aí a gente sabe com quem que a pessoa namora e aí a gente defende o namoro de uma outra pessoa. Cara, rola essas loucuras aí no mundo. A gente desencana de uma hora para outra e a gente segue o nosso rumo. A gente deixa para lá. A gente acabou de defender todo mundo num dia depois só porque ele pode ser sido uma verdade que ele falou ali, mas feriu na gente, então a gente deixa de seguir. Eu quero convidar você para conhecer algo diferente. Eu quero convidar você a conhecer Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nunca impôs a vontade dele, da gente segui-lo. Ele tinha todo o poder à disposição dele, ele sempre preferiu deixar o homem fazer a sua escolha. Sabemos que Jesus fez muitos milagres, muitos, né? Diversos milagres, mas nenhum desses milagres ele obrigou o homem a segui-lo. Pois essa atitude só a gente pode tomar por nós mesmos. Só é possível se tornar um cristão quando voluntariamente você tomar a decisão de segui-lo. Deixar tudo para trás e segui-lo. Jesus sabia disso. E por isso que ele disse que se alguém quisesse alcançar o reino de Deus, seria necessário, antes de tudo, tomar a sua cruz, negar a si mesmo. Isso indica que para trilhar uma caminhada com Cristo, é necessário você deixar algo para trás e carregar uma cruz sobre os seus ombros.
tomar a decisão de seguir a Cristo é o primeiro passo de uma caminhada difícil pela frente. Embora muita gente ignore essa verdade, de que é uma caminhada difícil, de que a gente precisa tomar a nossa cruz, de que a gente precisa deixar as coisas para trás, que a gente precisa renunciar muito de nossos interesses, por muitas vezes a gente fala que quer seguir a Cristo, e algumas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, sabe como tem que agir, mas nem todas as pessoas estão dispostas a dar um passo a mais. Dos 12 discípulos, apenas Pedro tomou a iniciativa de ir mais longe. Eu vou abrir minha Bíblia aqui e ler, e eu queria que vocês lessem comigo, quem puder abrir sua Bíblia, Mateus, capítulo 14, versículo 22 até 31. 32, na verdade, né? Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento e ficou com medo e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse tempo e muito obrigado pelas suas palavras, Pai. Que essa passagem possa nos ensinar, nos confrontar, Pai, e levar a ser seguidores melhores de Jesus, Pai amado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pela mão que o Senhor estende a nós, Pai. Muito obrigado porque mesmo não merecendo, o Senhor vem ao nosso socorro. Em nome de Jesus, amém. Nessa passagem a gente vê que Pedro, ele até que começou bem, né? Pô, ele começou a andar em cima da água, mas é a partir do momento que ele tirou o foco de Jesus e colocou no vento, no mar, naquilo que estava acontecendo em volta dele, ele deu ouvidos para tudo que estava acontecendo e esqueceu de Jesus. Ele começou a afundar. Pedro naufragou. Quando a gente tira o nosso foco de Jesus, não tem acordo, a gente vai afundar. Mas antes que Pedro desaparecesse entre as ondas, né, Jesus o segurou pela mão e lhe advertiu quanto à sua falta de fé. Eu queria pensar aqui com vocês, nesse momento, não foi uma caminhada fácil para Pedro, né? Andar por cima das águas não é algo que alguém se gaba diante dos amigos de fazer uma vez ou outra, né? Até então, não havia registro de pessoas que haviam conseguido executar tal proeza. Até hoje não tem, né? Eu acho que até que aquilo ali foi um marco, né? E tanto, é uma coisa tão diferente isso, de andar sobre as águas, que a impressão que os discípulos têm de Jesus, à primeira vista, é que ele é um fantasma. Tudo bem, Jesus é diferente, Jesus era diferente, a gente pode entender sobre isso. Mas Pedro? Quem dava moral para Pedro? Então a caminhada de Pedro foi muito difícil. Pedro ele precisou deixar o barco
Ele deixou os seus amigos, deixou a segurança que ele estava para andar por cima do mar. Não foi fácil. E quando a onda da culpa nos atingir? O vento do pecado é traiçoeiro e o mar da insegurança. Seguir Jesus é uma prova de amor. E vai chegar um dia que todo esse seu amor por Jesus vai ser provado. E se você tiver que deixar quem mais você ama para seguir Jesus? Ainda assim você vai seguir? E se você tiver que deixar sua família para trás ou seu próprio emprego, ainda assim você vai escolher a Jesus? E se para entrar no céu você tivesse que renunciar a todos os prazeres dessa terra? Você teria coragem de fazer isso? E se as pessoas próximas a você se afastassem de você por causa de Jesus? Ainda assim você iria querer estar debaixo da vontade de Deus? E se você perdesse seus amigos? E se ainda precisasse passar por grandes sofrimentos? E se você tivesse que andar por cima do mar? Um mar revolto, ventando. Você ainda ia querer se encontrar com Jesus sobre as águas? Quem sabe sua resposta seja um sim. Talvez de tudo isso você, em algum ou outro ponto, você tenha pensado um pouco antes de responder. Mas aqui entre nós, a gente sabe que lá no fundo mesmo, assim, a resposta é não, né? Para algumas coisas. Para mim, sei lá, tem bastante coisa que para mim é bem difícil, assim. E a gente costuma julgar Tomé, por exemplo, por causa da pouca fé. E até mesmo Pedro, né? Porque você já se pegou nesse momento de ter julgado Pedro porque ele deu poucos passos em cima da água e começou a afundar? Mas aí eu te pergunto, e na verdade, na pergunta não, eu te afirmo que se a gente estivesse no lugar desses homens, dificilmente a gente faria diferente. Se não for a mão de Jesus, a gente vai afundar completamente. O gesto de Jesus, quando ele segura a mão de Pedro, não é só um salvamento, ele não está só salvando a vida de Pedro ali naquela hora para que ele se afogasse. O gesto de Jesus ali mostra para que, mesmo que a gente falhe, ele viu que nosso desejo era seguir ele. Ele sabe o quão difícil foi para Pedro sair do barco. Deus ele resiste demais aos soberbos, aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Estes são os que Jesus segura forte pelas mãos. Coração humilde e dependente de Deus jamais irá afundar no mar dessa vida. Jamais irá afundar no mar dessa vida. Jesus não deixa. Jesus não deixa um humilde se afundar. A gente sabe que precisamos seguir a Jesus. Sabemos o que a gente precisa fazer. A gente sabe o que precisa fazer, né? Agora a pergunta-chave é: até onde você vai por causa de Jesus? Até onde você vai seguir a Jesus? Quantos passos você daria na água até começar a afundar? Isso pode ser muita coisa, né? Eu acho que vamos tentar trazer isso para a nossa vida. Às vezes a gente está desanimado com uma pessoa e a gente desconta em coisas como a igreja. Às vezes a gente não concorda com algo que foi aqui falado, foi aqui pregado, e aí a gente resolve abandonar o barco. Às vezes a gente não gostou do que um irmão nosso falou pra gente, a gente deixa de falar com aquele irmão, a gente deixa de querer buscar resolver isso, deixa de querer resolver. A gente, por muitas vezes, a gente se frustra com alguma coisa,
e a gente se apega a outra. Então, e por muitas vezes a gente se frustra com algo de Cristo, não se frustrar com algo com Cristo, né? Mas algo que está à volta, seja a igreja, seja os cristãos, seja o que acontece nesse meio, e a gente se apega a um mundo secular e a gente vai cada dia mais deixando Cristo de lado. Eu queria desafiar vocês, né? Se a gente estiver andando sobre o mar assim, a gente vai dar 1 ou 2 passos e começar a dar atenção ao que acontece à nossa volta. Tem uma música muito boa que a gente já cantou aqui algumas vezes, que ela fala: cante mais alto que os ruídos. E eu acho que nesse momento aqui é importante a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente sabe o que é seguir a Cristo, sabe que vai ser difícil, mas a gente deixa o mundo lá fora levar os nossos pensamentos para um lugar diferente. Então, a minha pergunta é: se você estiver nessa situação, você vai parar de dar ouvidos a coisas que alimentam o seu próprio ego? Você estaria disposto a parar de achar que é uma pessoa boa e sem defeitos e começar a se arrepender dos seus pecados e confessá-los a Cristo? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como você planeja chegar ao céu? Se a sua resposta for convencendo Jesus que você é suficientemente bom para chegar lá, eu acho que não vai rolar. Até onde você vai por causa de Jesus? Será que em alguma situação de risco, por exemplo, você seguiria Jesus? Em João 13, de 36 a 38, diz assim: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus lhe respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Essa passagem é pesada, né? Pedro, o cara que acabou de andar sobre o mar, vai negar Jesus? Quando Jesus ele foi preso, né? Logo depois disso, Jesus foi preso no Getsemane. Pedro reagiu de maneira violenta. Ele pega a espada e corta a orelha do soldado romano, mas ele é repreendido por Jesus. Logo depois disso, os apóstolos eles foram dispersos, né? Foi cada um meio pro seu canto ali, porque eles ficaram com medo de ser preso igual Jesus. Estavam numa situação de risco ali, eles não sabiam o que podia acontecer. Mas 2 deles, em João 18:15, fala que 2 deles seguiram para saber o que aconteceria com Jesus. O outro discípulo, né, entrou na casa do sumo sacerdote, mas Pedro ficou lá fora. Esse outro discípulo, aparentemente é João, que é ele que narra a história. João ele é conhecido do sumo sacerdote, por isso que ele consegue entrar para dentro da casa do sumo sacerdote. E Pedro fica lá fora. E com certeza Pedro, mesmo estando ali para saber o que ia acontecer com Jesus, ele estava com medo. E um fato que deixava ele mais com medo ainda foi o fato dele ter cortado a orelha do servo do sumo sacerdote. Provavelmente ele sentiu mais receio ainda quando se aproximou da casa do líder dos judeus. Mesmo assim, João ele volta, ele conversa com uma mulher e ele consegue levar Pedro lá para dentro da casa.
E aí Pedro, chegando lá dentro, ele fica um pouco mais afastado de João. Ele fica mais perto dos guardas e dos servos dos judeus. Sem querer, nesse momento, João colocou Pedro numa posição de grande provação. Para João não foi tão difícil estar no meio dos judeus, mas Pedro, ele não suportou a tentação. O mesmo Pedro, que a gente falou agora, que andou sobre as águas, que vivia com Jesus, negou a Jesus 3 vezes. Essa passagem traz umas lições como cuidado com a sua impulsividade. Porque Pedro tinha acabado de falar, darei a minha vida por ti. Mal sabia Pedro do que estava por vir, né? Cuidado com as circunstâncias. Pedro, ele não resistiu às circunstâncias. Pedro, ele estava ali no meio de tudo, no meio de todo mundo, e ele não conseguiu. Cuidado com a influência. A Bíblia nos conta em João 18 que Pedro estava lá fora, né? E João trouxe Pedro para dentro da casa do sumo sacerdote ou do sinédrio. Pedro não estava preparado para estar lá dentro. Então a gente, mesmo como cristão, às vezes a gente vai em lugares que o nosso irmão não está preparado para ir. Então a gente tem que tomar cuidado qual que é o tipo de influência que a gente está tendo sobre os nossos irmãos. E a última lição aprendida é quando enfrentarmos uma tentação, procure a saída. Gente, sempre existe uma saída. Nunca, em hipótese nenhuma, é necessário pecar. Pedro não aproveitou as saídas que Deus ofereceu para ele. Eu penso em algumas alternativas como a primeira, não entrar num lugar em tentação, que te traz tentação. Né? E isso a gente tem vários exemplos. Para pessoas que, sei lá, são viciados em jogos, eles não podem entrar num lugar que tenham jogos de azar acontecendo, ou gente que ex-fumante que fica num lugar onde só tem fumante. Uma outra saída era confessar a sua fé abertamente. Ele tinha falado, darei a minha vida por ti, Senhor. Ele poderia ter confessado abertamente a fé dele. Não sei o que poderia acontecer. Ele podia também orar e pedir ajuda para Deus. Ele viu imagina Pedro nessa situação. Pedro, ele viu tanta coisa Jesus fazendo, ele viu o poder de Deus de uma maneira tão grande, ele viu pessoas serem ressuscitadas, ele viu pessoas que não enxergavam voltar a enxergar, paralítico andando. Ele podia orar, ele conhecia tudo, ele andava com Jesus. Ele podia também procurar a ajuda de um irmão. Né? Um irmão que estava perto, que era João. Ele podia ter ficado junto a João. Podia ter pedido ajuda. E isso acontece muito dentro do corpo de Cristo. As pessoas acham que a gente tem que procurar elas, e eu acho isso legal, isso faz parte do relacionamento. Mas, em algum momento, se você estiver precisando de alguma coisa, se você estiver sofrendo uma tentação, se você estiver... A gente precisa ser igreja. A gente precisa ser uma família, a gente precisa ser o corpo de Cristo. Você precisa ter a liberdade de me mandar uma mensagem e falar, Vinícius, eu preciso conversar com você, ou para qualquer outra pessoa da nossa igreja, ou para qualquer outra pessoa que caminhe junto contigo. A gente necessita de ter essa liberdade. Essa é uma das saídas que Deus dá para que a gente não peque. E ela é muito importante, e a gente não faz uso disso. E por último, uma vez que Pedro entrou lá dentro, olhou, e ele viu que não era um ambiente bom, ele tinha que ter ido embora. Ele poderia ter saído dali. Porque ele já sabia o resultado final. O resultado final era que Cristo ia ser crucificado e ao terceiro dia Cristo ia ressuscitar. Se Pedro confiasse em Jesus, tanto ele poderia ter ido embora ali e esperado o terceiro dia. Ele não precisava ficar vendo a crucificação de Jesus, não sei. Isso é uma opinião minha, né? Algumas pessoas vão falar que ele necessitava estar ali tudo, mas
Eu acho que não precisava. Pedro, mais pra frente, ele se reconcilia com Jesus, ele se torna um apóstolo gigante. Gigante. Mas o pecado de Pedro, naquela noite, ele era evitável. Se escolhemos seguir o caminho de Cristo, temos que estar atento por todos os caminhos que andamos e por todas as influências que temos. Até as influências do nosso próprio eu, né? A gente tenta se influenciar de uma maneira que a gente quer trazer o benefício para nós mesmos, e às vezes isso é perigoso. Então, eu tenho 3 conselhos para você hoje. Se você quer seguir mesmo a Cristo, essa caminhada não é fácil, essa caminhada é difícil. A gente vai deixando muita coisa pelo caminho. A gente, que nem eu falei no começo, às vezes o Espírito Santo, às vezes a palavra de Deus nos confronta. Às vezes até um irmão da igreja nos confronta ou nos exorta, e a gente vai deixando isso desanimar a gente. A gente vai deixando com que isso cresça dentro de nós de uma maneira tão grande que a gente acaba deixando nossos irmãos para trás, deixando a nossa igreja, deixando o nosso convívio com Cristo. E eu tenho 3 conselhos. A primeira é: não pare de adorar a Deus. Quando você escutar uma música, quando você escutar uma pregação, quando você escutar alguém falando de Deus, que aquilo entre em você e que aquilo faça morada no seu coração, que aquilo perpetue dentro de você, que você possa seguir a sua vida de acordo com o que você está ouvindo. Né? Segundo é: não pare de ler a Bíblia. O que tem aqui dentro é muito importante. E quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vai entendendo o plano de Deus. Mais a gente vai entendendo o nosso lugar no reino de Deus. Mais a gente vai entendendo quais são os nossos... qual que é o caminho que a gente tem que seguir? Qual que são os nossos chamados? Qual que são as nossas funções no reino de Deus? E por último, não pare de orar. A oração é algo de suma importância. Quando você olha um casal de velhinhos, casados há, sei lá, 50 anos, alguma coisa assim, e eles são tão iguais que você olha e fala assim: não, que fofo, né? Saiba que não é assim desde o começo. Nesses 50 anos de casado, eles passaram dia após dia juntos, conversando, um aprendendo sobre o outro, para que 50 anos depois eles possam se tornar muito parecidos. E a oração faz isso. A leitura da Bíblia nos traz o conhecimento de Deus, e a oração faz isso, que a gente se aproxime e conheça cada vez mais de Deus. E com isso a gente vai criando um relacionamento tão grande, tão forte, que a gente consegue seguir a Cristo, e se a gente precisar andar sobre as águas, a gente vai andar. Então, meu conselho é: ore muito. Se de tudo aqui que eu falei aqui hoje, assim, você tiver que guardar uma coisa, ore. Se encontre com Deus nas suas orações. Eu tenho certeza que se a gente seguir esses 3 pontos, a nossa caminhada com Cristo, ela vai continuar sendo difícil, mas ela vai ficar mais leve. Então, se em algum momento você começou essa caminhada com Cristo, você naufragou, e você está achando que não tem volta, Jesus, como ele fez com Pedro, ele estende a mão para os corações humildes. Eu quero
orar nesse momento para que, se em algum momento você falhou, você afundou, que seja um momento agora de reconciliação. Que a gente possa, assim como Pedro, que quando ele ficou preocupado com o vento, ele começou a afundar, Jesus esticou a mão para salvá-lo. Assim como Pedro, depois de negar 3 vezes a Jesus, ele se reconciliou com Jesus e se tornou um grande apóstolo, um grande seguidor de Jesus. Que se você em algum momento deixou com que os ruídos do mundo ficassem maiores do que eles deveriam ser dentro do seu coração e você começou a afundar, que esse seja um momento que Jesus estique a mão para a gente. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e muito obrigado porque um dia, Pai, Tu estendeu a mão para a gente e o Senhor nos deu a vida eterna através da Sua graça. Senhor, mas em algum momento a gente deixou com que o mundo falasse mais alto ao nosso coração e com que o mundo tomasse conta do nosso coração e isso nos afastou de Ti, Pai. Isso nos fez começar a afundar e isso nos fez, em alguns momentos, até deixar de Te seguir. Pai, eu quero nesse momento te pedir perdão por isso. E, meu irmão, se isso aconteceu com você também, eu peço também que Jesus, que o Senhor perdoe esse meu irmão. Que a gente possa, juntos, ter uma nova caminhada junto a Ti, Pai. Que juntos a gente possa construir uma nova história, Senhor. E que juntos a gente possa ter uma caminhada difícil ao lado de Cristo, mas que a gente consiga se apoiar uns nos outros e a gente consiga pregar a Sua palavra e levar a Sua palavra para todos os outros que necessitam. Que a Sua graça nos acompanhe, Senhor. E que o Seu amor seja maior do que qualquer outra coisa no nosso coração. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Um bom domingo para todos vocês. Olá, queridos irmãos. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, que o Espírito Santo tenha realmente trazido uma mensagem que possa fazer sentido para você e possa causar transformação, te fazer pensar durante essa semana. Amém? Antes da bênção, eu queria fazer um convite a você para nosso culto de Páscoa, que será na próxima semana. É incrível pensar, mas vai ser o nosso segundo culto de Páscoa online. Desde o começo dessa pandemia, nós continuamos nessa jornada, mas que Deus possa falar ao nosso coração e fazer-nos lembrar daquele momento tão especial que foi a Páscoa de Jesus. Aquele recurso maravilhoso que Ele conquistou para nós na cruz e depois da sua ressurreição. Que a gente possa comemorar isso com alegria no próximo domingo, que a gente possa estar juntos ali. Amém? Queria me despedir de você, a bênção, com a leitura de 1 Pedro 5, 10 e 11. Amém? Então, receba a bênção, querido. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, possa te dar uma linda semana e nos encontraremos no próximo fim de semana. Amém? Fiquem com Deus.